Olá pessoal, então vamos lá para a nossa parte extra, né? Então no exercício 1 aqui dos extras a gente tem o quê? Observe a seguir o esquema do sistema digestório humano. Descreva os processos físicos e químicos que ocorrem na boca e no estômago, mencionando as enzimas participantes, o pH em que atuam e os produtos das reações que promovem. Então, pessoal, essa é aquela parte que eu falei para vocês que precisa lembrar, né? Nome de enzima, pH, o que elas fazem. Então, basicamente, né, você tem que falar os processos físicos e químicos que ocorrem na boca e no estômago. Então, na boca, você tem que pensar, né, em mastigação e em salivação. Então, você vai pensar na formação do bolo alimentar, né, e que vai ter ação da amilase salivar, aí, ou da pitialina, atuando em um pH próximo do neutro, aí, algo 7, né, e vai promover a quebra do amido em maltose. Enquanto no estômago, você vai ter a liberação da pepsina, né, e do HCl, então você vai ter uma modificação para um pH 2, né, mencionei a enzima já, e você vai ter a quebra de peptídeos aliás, a quebra de proteínas em peptídeos, acabei me atropelando ali, certo? Então é isso que a gente vai ver aí nessa resposta como um todo, tá? Então na boca ocorre o processo físico da mastigação e o processo químico da insalivação. Nesse processo, a enzima amilase salivar ou pitialina, em pH 7, né, converte parte do amido presente do alimento em maltose. Após a deglutição, os movimentos peristálticos do esôfago levam até o estômago, lá ocorrerá a quimificação, que corresponde à ação do suco gástrico sobre o bolo alimentar. Então, em pH ácido, né, aproximadamente 2, a pepsina quebra as moléculas de proteínas em aminoácidos e peptonas, né, então peptídeos aí, basicamente. Certo? Então, esse era o primeiro exercício extra que eu queria mostrar para vocês. Então, ação de enzimas, pHs, né? Então, importante. E, por exemplo, esse da FAMERP também, né? Para verificar a digestão de lipídios, foram colocados em 5 tubos de ensaio óleo de soja, água e secreções digestivas, em diferentes valores de pH, como indica a tabela. O volume de cada substância utilizada por tubo foi idêntico. Então, o que ele quer dizer é que você vai ter 300 ml independente do qual você tiver, qual tubo você estiver olhando, por exemplo, né? E ele vai fazer algumas combinações, certo? Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque se você olhar, por exemplo, no tubo 1, que tem óleo, água, bile e o pH é 8, e você for muito ávido, você vai falar, beleza, vai ter no tubo 1. Calma. Não. No tubo 1 nem vai ter digestão. Por quê? A bile é uma digestão mecânica só, certo? Então vai pegar esse óleo de soja e vai transformar em gotinhas de óleo de soja, certo? Não vai ter a transformação em glicerol e nem e ácidos graxos, certo? Bom, vamos olhar para o tubo 2 e tubo 3. Então, ok, aqui eu tenho lipases pancreáticas, então eu tenho as enzimas que fazem isso, certo? Só que o pH desses tubos é 3. Então a ação da lipase pancreática vai estar tão deprimida que provavelmente a gente nem vai observar, né, a formação de ácido graxo e glicerol. Mas olha o tubo 4 e 5, que maravilha, certo? Você está olhando para um pH 8, muito bom. Você tem lipase pancreática nos dois, também muito bom. Então aqui, sim, a gente vai encontrar a digestão, né, de ácido graxo, ou a digestão do óleo de soja em ácido graxo e glicerol. A gente encontra isso nos dois. Só que o que acontece? No tubo 5 isso acontece de forma mais veloz. Por quê? A bile transforma essa grande gota de gordura em gotículas menores de gordura e isso aumenta a área de superfície e faz com que a digestão ocorra de forma mais rápida, como é a resposta correta, que é a alternativa E, certo? Então, esses eram os 2 exercícios extras que eu queria trazer aí, para mostrar para vocês um pouco essa ideia do pH, tal, como ela pode ser importante, certo? E saber onde os locais acontecem, né? Ou as informações, né? Essa história da bile como sendo uma possível pegadinha, né? pHs aí que você pode usar para eliminar rapidamente as questões, certo? E aí depois você só precisava analisar outros 2 tubos, que era um pouco mais rápido de você fazer isso, certo? Então, esse é o nosso último exercício extra, e aí com isso eu vou olhar um pouco para aves, certo? Então, por que eu quero falar de aves? Simplesmente porque elas têm algumas estruturas diferentes e que vão aparecer também, né, algumas estruturas com o mesmo nome em minhocas. Não quer dizer que sejam estruturas derivadas de um mesmo ancestral, mas elas aparecem com o mesmo nome.
Então, em aves, a gente vai ter o quê? A gente vai ter lá o bico, né? Vai ter a faringe e o esôfago que vai levar tudo isso para um papo, certo? Então, se por um acaso você abrir um pombo na sua vida, por qualquer motivo estranho que seja, né? Talvez você tenha encontrado na região ali do pescoço uma bolsinha cheia de alimento, né? E esse alimento, ele tá ali, ele vai ficar ali um certo tempo e vai servir de amolecimento, né? Como se fosse aí a nossa saliva para ajudar a amolecer esse alimento um pouco, né? Depois de um certo tempo, esse alimento ele vai passar para o que é o proventrículo aqui, então que fica logo depois do papo, e você tem a liberação de algumas enzimas, certo? E depois disso você vai ter a chegada aí na moela, que é o quê? É um estômago mecânico, certo? Então, que vai ter fortes contrações aí e vão auxiliar a quebrar esse alimento ou reduzir ele a tamanhos menores, certo? Por isso que, por exemplo, algumas aves até consomem pedrinhas, né? Justamente para o quê? Chegar nessa moela junto com o alimento e aí ajudar no processo de quebra mecânica desse processo como um todo, certo? Então, você tem algumas diferenças para aves. E o que acontece? A gente encontra tanto o papo quanto a moela, ou o mesmo nome, estrutura, aí, para minhocas, né? E o papo ele vai funcionar da mesma forma. Ele é uma bolsa que vai armazenar um pouco de alimento e vai umidificar esse alimento. E quando passa para a moela é um estômago mecânico aí que vai ajudar a reduzir o tamanho desses alimentos. Então faz uma função parecida com o que seria a nossa boca no sentido de mastigar, certo? E por fim, queria comentar aqui sobre os ruminantes, né? Por quê? Os ruminantes eles têm um grande estômago com 4 câmaras ou 4 estômagos aí, né? Muitas vezes a gente vai encontrar ou falando, sendo que o abomaso aqui, o último, né, o coagulador, seria o estômago tradicional quando a gente pensa em seres humanos, tá? Então o que vai acontecer? Então os ruminantes eles vão engolir esse alimento, né? Essa primeira deglutição. Isso tudo chega ao rumen, que é a pança, né? Você vai ter uma fermentação realizada por micro-organismos que estão em simbiose com esse indivíduo, né? Então, nesse rumen, então com bactérias ou com protozoários, né? Que vão fazer o quê? A digestão da celulose. Então, vão fazer isso, né, em pH 5.5, 7, tá? E a gente não encontra enzimas na saliva, né? Porque você está olhando principalmente para o consumo de folhas aí, no qual essas folhas, a grande concentração de alimento é, por exemplo, a celulose, né? Então não tem nada disponível ali ainda, certo? Depois que isso fica fermentando no rumen, na pança, isso passa para o retículo, que também é chamado de barrete, que é um órgão regurgitador. Então isso vai fazer com que isso tudo volte para a boca do animal, que ele mastiga novamente, certo? E vai engolir. Nessa segunda deglutição, né, na segunda vez que ele engole, isso ao invés de ir para o rumen, vai para o omaso, para o folhoso. Aí, esse S saiu a mais aqui, tá? Que tem a capacidade de se mover, aí então fazer uma digestão mecânica também desse alimento, mas vai fazer o quê? Vai absorver alguma água e sais minerais que já estejam disponíveis. E vai selecionar a parte da digesta. O que já tiver muito líquido aí, muito bem misturado também, muito reduzido de tamanho, vai passar para o abomaso, que seria o que a gente pensa aí como o estômago tradicionalmente dos onívoros, né? Que vai ter liberação de suco gástrico, então pepsina e HCl, né, para digerir as proteínas, e depois disso a passagem para o intestino, que é muito parecida aí com o nosso, né? Então liberação de suco pancreático, liberação de bile pelo fígado, pela vesícula biliar, né? E o processo de digestão continua aí. Então essa é a parte extra que eu queria trazer para vocês, falando sobre ruminantes aí, certo? Então fica aí, né? Ou fecha aí a aula sobre o sistema digestório, principalmente coordenados aí. Beleza? Então lembrem-se, pessoal, fiquem bem, fiquem seguros. Se possível, fique em casa enquanto a gente não sabe aí como que essa quarentena tá de fato, né? E a gente vê o desenvolvimento
dos números de casos e números de mortes aí na nossa cidade. Então, fiquem bem, fiquem seguros e, se possível, fiquem em casa. Até mais.